Olá, pessoal. Nessa aula aprenderemos então como resolver EDOs de primeira ordem, que são chamadas de EDOs separáveis. E vamos também ver alguns exemplos. E como bônus, usando um exemplo resolvido, vamos relembrar como analisar respostas transientes em sistemas dinâmicos de primeira ordem, ou seja, como determinar o valor da variável estado estacionário e estimar o tempo necessário para atingi-lo, nesse caso. Então, para entender o princípio das EDOs ditas separáveis, antes de relembrar o que são essas EDOs, vamos tentar resolver algumas outras usando somente cálculo básico. Tá? EDOs bem simples, assim, para falar a verdade. Essa primeira aqui, por exemplo. Tá? Qual a função y de x, cuja derivada é 2x? Tá? Sim, x ao quadrado. Na verdade, x ao quadrado mais uma constante arbitrária. Por quê? Porque ao derivarmos y, essa y aqui, a gente obtém o valor de 2x, independente do valor de c, sendo essa então que chamamos de solução geral do EDO, como a gente já viu na aula A01. E essa outra aqui? Qual a função y de x, cuja derivada é exponencial de x? Essa é fácil, é a própria exponencial de x, novamente mais uma constante arbitrária, mesmo motivo. E se a gente tomar uma EDO genérica, então? O que acontece? É só a gente pensar como a gente fez aqui nos casos acima. Como é que eu resolvi? Eu pensei como uma solução uma função cuja derivada fosse f de x, ou seja, o que a gente chama de antiderivada de f de x. Para se chegar na antiderivada, se vocês lembrarem, basta fazer uma integração. Vamos fazer então uma análise um pouco mais formal para esse caso, para depois estender para o que a gente chama lá de equações separáveis. Então, vamos tomar essa equação genérica aqui, y de n igual a f de x. Então, o que a gente vai fazer é integrar essa equação nos dois lados em relação à variável x, para a gente obter uma antiderivada de cada termo. Só que aí, nesse processo, surgem constantes arbitrárias, visto que, pela regra da antiderivação, se nós tomarmos uma derivada desses termos, nós temos que recuperar a linha de cima. Então, a derivada de uma constante é zero, por isso que a constante some, de uma linha para outra quando a gente inverte aqui o sentido da operação. Então, aqui, do lado direito, temos a integral de f de x. Tá? E aqui do lado esquerdo, nós temos a integral do y' da derivada em relação a x. Então, como é que a gente resolve essa integral? Basta a gente usar a relação entre as diferenciais dy e dx, tá? A partir da derivada da função y em função de x, para mudar a variável de integração para y. O que a gente pode fazer também, visto que tem duas constantes arbitrárias, uma constante mais uma constante e a outra constante, então nós juntamos elas numa só. Na verdade, nem precisava ter introduzido as duas, visto que uma ia absorver a outra. E como resultado, nós temos essa equação. Tá? Então, como a integral de dy é a própria y, chegamos nessa solução aqui, nessa expressão para a nossa y de x. Ou seja, para aqueles exemplos do slide anterior, basta a gente integrar f de x em relação a x e somar com uma constante arbitrária. Bem simples. Alguns de vocês que já aprenderam esse procedimento em outro momento podem ter pensado em uma estratégia diferente, tipo jogando dx para o lado direito, mantendo dy e y do lado esquerdo, integrando os dois lados em relação a variáveis diferentes, x e y. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Na verdade, a derivada y', ela tomada assim nesse formato de y dx, ela não é exatamente uma fração. Então não seria, digamos assim, totalmente correto do ponto de vista matemático, simplesmente quebrar ela no numerador e denominador e decidir integrar cada lado em relação a uma variável diferente. É até meio estranho isso para pensar. Porém, isso funciona do ponto de vista prático, como vamos discutir depois. Bem, por que eu mostrei esse caso simples primeiro? Porque ele é o ponto de partida para resolver equações mais elaboradas, onde esse lado direito aqui pode envolver não somente f de x, mas uma função de variáveis x e y, como essas aqui. Vamos desenvolver então um procedimento similar. Então, dê uma olhada nessas equações, tá? Todas vão ser possíveis de resolver por esse procedimento e veja o que elas têm em comum. Pode até pausar o vídeo e pensar um pouquinho. Se eu notar que em todas, o lado direito aqui da equação, ele pode ser escrito como um produto de duas funções. Uma função da variável dependente, colorida em azul, por exemplo, y, ca e y, tá?
E o outro termo desse produto é uma função somente da variável independente, x, ou nesse caso aqui nem depende, né, que a gente chama de uma equação autônoma, mas simplesmente para a gente separar em duas partes, aqui explicitamente x, aqui explicitamente x, tá? E todas as EDOs que puderem ser escritas nessa forma, tá? Ou seja, se eu tomar uma função y de x, um termo que só dependa de x e de y, tá? Ou seja, ou ainda um termo que não tenha y, um termo que não tenha x, nós chamamos de EDOs separáveis. Para essas EDOs, nós podemos aplicar uma análise similar, para não dizer idêntica, do slide anterior. Então, como é que a gente faz? A gente pega a equação genérica, tá? Assumindo que a gente pode separar esse lado direito aqui e como um produto de duas funções, tá? Uma que dependa de x, uma que dependa de y, ou uma não dependa da outra. Tá? Trouxemos a função que tem y para o lado esquerdo, e deixamos a função que tem x do lado direito. E como a gente fez no caso anterior, a gente vai integrar os dois lados em relação a x, ou seja, de uma mesma variável. Então, de forma análoga, conduzimos a integração em x dos dois lados, e pela regra da antiderivação, surge aqui a constante arbitrária. Então, aqui desse lado, nós temos algo muito similar ao anterior. O que a gente que muda aqui é do lado direito essa integração. Nós temos uma integração de uma função de y, porém em x. Podemos alterar a variável de integração, como no caso anterior, usando essa relação, e temos então esse resultado. Então, se a gente integrar cada função dessa forma, nós vamos chegar a uma expressão que relaciona y com x. Esse é o método usado para resolver qualquer EDO separável, ou seja, qualquer EDO que tenha esse formato acima. Alguns de vocês, como eu comentei, devem lembrar desse procedimento de uma forma um pouco diferente, mas totalmente análoga, como a gente vai ver. O procedimento que é esse? Não o que eu vou mostrar aqui, né, é mais prático, que talvez seja o que alguns de vocês estão acostumados a fazer, e mais importante, tá? Ele leva ao mesmo resultado, apesar de ser, digamos assim, um pouco estranho do ponto de vista matemático, se vocês pararem para pensar em alguns aspectos. Então, nesse procedimento, tomamos a derivada y' na forma de y dx e tratamos ela como se fosse uma fração comum. Então, isso não é 100% correto do ponto de vista da definição de operação da derivação sobre uma função y, mas funciona para um presente propósito. Enfim, jogamos de um lado tudo que tem x, para um lado que tem dx, todos os termos com x, e deixamos do outro tudo que tem y. Então, da mesma forma, integramos dos dois lados, tá? Aí simplesmente aplicamos, né, uma operação colocamos uma integral aqui, tá? E adicionamos uma constante arbitrária. E o resultado aqui é equivalente ao que a gente obteve no caso anterior. Porém, é estranho, se vocês pararem para pensar, resolver uma integral de um lado já é ideal em relação a uma variável, e aqui é outro. Na verdade, já pegou um termo dx e simplesmente colocou uma integral aqui na frente. Pois é. A forma correta de conduzir a integração é apresentada anteriormente. Mas esse procedimento que é mais prático e mais importante, leva ao mesmo resultado. Então, vamos sempre usar essa estratégia aqui, tá? Só para deixar claro ali qual seria a versão correta e qual seria a versão prática. E essa constante aqui, então, naturalmente vai ser determinada em problemas de valor inicial a partir de uma condição inicial, por exemplo, y avaliado num ponto x0 igual a y0. Tá? Porém, se a gente quiser chegar direto numa solução particular, nós poderíamos repetir aquela análise anterior usando uma integral definida, tomando como ponto de partida a informação de que, por exemplo, no ponto x0, a função tem o valor y0. Tá? Se a gente fizesse a análise como integral indefinida, não haveria uma constante de integração, e o resultado seria esse aqui. A demonstração completa vocês podem encontrar em livros da área. Então, basta colocar os limites de integração, tal que, quando x é avaliado no ponto x0, y é avaliado no ponto y0. Esse é o ponto correspondente, né, no plano xy. Dessa forma, ao conduzir essa integração, vocês vão obter uma solução que passa obrigatoriamente pelo ponto x0, y0. Portanto, uma solução particular. Vocês podem aplicar, então, esse procedimento para qualquer um desses casos aqui. Tá? Seria simplesmente o equivalente de vocês trocarem aqui a gy por essa função que está marcada em azul e a fx por essas funções que estão marcadas em vermelho. Então, eu deixo como exercício para vocês,
tá, resolverem essas EDOs. Tá? Não muda nada. O método é simples, tá? Perceba que o método é simples e funciona sempre do mesmo jeito. Não tem erro. A única dificuldade que pode surgir é em relação a essas integrais que têm que ser resolvidas. Pode ser integrais triviais, como integral de 1 sobre x, ou de um polinômio, ou de um seno, ou de cosseno, ou uma integral mais complexa. Tá? Aí, para resolver, vocês consultem uma tabela de integrais. Esse seria o procedimento que a gente vai adotar. Então, para aplicar esse procedimento, para mostrar nele em prática, vamos resolver esse problema. Essa equação consiste, né, acho que é conhecida de vocês, num balanço de energia para um corpo que se aquece ou se resfria em contato com o fluido TF, tá, trocando calor por convecção, sendo que no início ele está numa temperatura T0, ou seja, um problema de valor inicial. Nós vamos prever como a temperatura dele evolui com o tempo. Então podemos escrever a IDO dessa forma, tá, jogando esse termo aqui para o lado direito, e dividindo aqui pelo MC, e fica evidente que essa IDO é separável. Ó. Então temos aqui uma função de t, e aqui do lado uma constante. Tá? Que podemos deixar desse jeito mesmo, visto que o tempo não aparece explicitamente na EDO, uma EDO autônoma, que a gente chama, né, quando a EDO, a variável independente, não aparece explicitamente. E usamos o procedimento padrão. Então trazemos aqui naquela sistemática o que tem temperatura para esse lado, o tempo e o que sobrou para o outro. E aí podemos chegar diretamente na solução particular ou primeiro numa solução geral, como mostramos ali anteriormente. Então, no caso da solução geral, integramos os dois lados e colocamos uma constante arbitrária. Ou integramos, né, sabendo que no tempo zero a temperatura é T0 e vamos então acompanhar até um tempo T para ver o que acontece com a temperatura T maiúsculo. Então, vamos resolver das duas formas, tá, para ilustrar a aplicação do método. Primeiro vamos fazer do jeito que eu acho mais simples, mais direto, quando a gente busca uma solução particular. Tá? Ou seja, quando a gente tem um problema de valor inicial bem definido. Então aqui nós pegamos ali o gancho, né, da última expressão que a gente obteve. Então a integral desse termo aqui de 1 sobre t menos tf em t é logaritmo de t menos tf, onde a gente tem que avaliar t, então, nessas duas temperaturas. E aqui é fácil, né, a integral de uma constante vezes dt, então é a constante vezes o t, avaliado de 0 a t, e é isso que a gente faz. Então, avaliamos, lembrando, na integração definida, avaliamos no limite, menos ela avaliada no outro. Juntamos esses termos pela regra dos logaritmos. Um logaritmo de um termo menos o outro é equivalente ao logaritmo da divisão deles. Tá? Igual a esse termo aqui. E a gente pode, então, aplicar a exponencial dos dois lados. Tá? A exponencial do logaritmo de um termo sobre o termo, que fica o exponencial de menos h sobre mc sobre t. E isolando aqui a nossa variável t, temos então a solução para esse problema de valor inicial. Ou seja, essa função, ela satisfaz tanto o balanço de energia, tanto a equação diferencial, tá, quanto a condição inicial. Podem testar, façam esse teste depois para verificar. Sempre é bom, né, se vocês quiserem verificar se a resposta está certa. Lembrando das outras aulas, basta substituir na EDO e avaliar ela nas condições desejadas. Então vamos tomar outro caminho, que permite obter a solução geral. Ele é bem parecido, para não dizer o mesmo. Tá? A diferença é que nós vamos ter ali uma integral indefinida no meio do caminho e nos vai sobrar uma constante. Tá? Então, a integral fica do mesmo jeito, né? Integral definida nesse caso. E vamos repetindo o procedimento. Tá? Então, isolamos t menos tf como? Simplesmente aplicando exponencial dos dois lados. Podemos quebrar, então, essa exponencial da soma num produto de exponenciais, então nós temos aqui a exponencial de uma constante arbitrária. Só que o exponencial de uma constante é também uma constante. Tá? E por praticidade, nós vamos redefinir como C2. Tá? Por quê? Porque senão ficamos com uma exponencial de uma constante arbitrária. E lembrando que a gente vai ter que calcular essa constante arbitrária daqui a pouco usando a condição inicial. Tá? Então isso vai dar um pouco de trabalho, vamos ter que ficar carregando esse termo lá para cá. Tá? O que a gente faz é simplesmente redefinir uma constante equivalente, vai simplificar a nossa solução final. Tá? E por fim, colocando essa definição, temos aqui uma C2, então,
e isolando na equação para o tempo, para a temperatura em função do tempo. Temos uma relação bem parecida com a anterior, né? Só que aqui com essa constante C2. Então, o que a gente tem que fazer agora é aplicar o procedimento que a gente viu na aula passada, da determinação de constantes arbitrárias. Tá? Bem simples nesse caso, basta a gente reescrever a condição inicial usando essa solução encontrada. Então, T avaliado em zero, ou seja, pegamos a expressão da temperatura e avaliamos em zero, e igualamos a nossa temperatura inicial T0. Então, resolvendo para C2 é fácil, né? Exponencial de zero é 1, então fica T0 menos TF, e jogando de volta na equação diferencial, temos aqui a mesma solução encontrada. Nota que a gente precisou de duas etapas, né? Integração e depois converter a solução geral na particular aplicando a condição de contorno. Então, sugiro assim, que nos problemas da lista, vocês apliquem esse método das duas formas e escolhem qual for o melhor. Se vocês precisarem da geral, claro, vocês vão fazer esse procedimento. Da particular, vocês têm essa opção, tá? Vocês veem aí o que acham mais prático. Então, em termos de método, era isso. Só que, como eu prometi lá, antes de acabar o vídeo, vamos fazer uma análise. Então, vocês têm alguns exercícios na lista que pedem para fazer análises similares. Então, o que é essa análise? Ele é Eu disse que usaria, né, o exemplo resolvido para mostrar como podemos fazer uma análise de respostas dinâmicas de sistemas de primeira ordem, que a gente chama, tempo de termo, né, exponencial. Aparece tanto em EDOs separáveis como em EDOs lineares de primeira ordem, que a gente começa a estudar na próxima aula. Na verdade, esse EDO separável é uma EDO linear, tá, não homogênea, a coeficientes constantes, como a gente viu na classificação. E para fazer essa análise, vamos só reescrever a solução de uma forma mais conveniente, digamos assim, introduzindo aqui nesse termo exponencial uma constante tal, que é chamada de constante de tempo característico. Vocês vão ver ao longo da disciplina, lá nos exercícios, nas próximas aulas, que diversos sistemas, tipo reatores químicos, tanques de mistura, até mesmo circuitos elétricos, sistemas dissipativos, entre outros, vão apresentar uma solução bem parecida, tá? Que contém esse termo aqui de exponencial negativa, com o tempo, e sempre dividido, tá? Se a gente puder, a gente pode reescrever nessa forma, tal que o que sobrar aqui embaixo vai ter a dimensão de tempo, e é o que a gente chama de tempo característico, e vai ser dependente do problema, que no caso ele é uma razão entre, digamos, uma medida da capacidade do corpo em armazenar calor com a taxa de transferência na superfície. Tá? Fisicamente ele tem um significado aí bem definido. Então aqui temos alguns exemplos de solução, simplesmente fiz gráficos aqui, né, para essa função, com diferentes valores dos parâmetros. Tá? Vocês notem que, por exemplo, nessa aqui, ó, se eu coloco temperatura inicial 100, todas vão partir de 100. Se eu colocar a mesma temperatura final TF, todas vão chegar em 60. Então, esse seria, digamos assim, o que a gente chama de valor estacionário, né? Ou seja, quando a temperatura não varia mais com o tempo. Só que eles atingem, né, em tempos diferentes, dependendo do valor dessa constante tal aqui, ó, diferentes valores dessa combinação MCHA. Tá? A mesma coisa aqui, parto de 20, a temperatura do fluido é 40, que nesse caso equivale à temperatura estacionária, e também chega em velocidades diferentes. Ó, esse chega rápido, esse chega um pouco mais lento. Então, de uma forma geral, duas questões de interesse prático que surgem em problemas desse tipo são, primeiro, qual a solução estacionária, que nesse caso fica evidente aqui, né, que é a temperatura do fluido, ou seja, qual é o valor da temperatura num longo instante de tempo, e quanto tempo levaria para atingir esse estado estacionário, dependendo das variáveis do processo. Tá? Que é constante tal. Para chegar na solução estacionária, aqui pelo gráfico ficou evidente, mas vamos partir da expressão. Tá? Nós podemos usar dois procedimentos bem simples. Basta determinar, né, a temperatura quando o tempo tende ao infinito. Então, naturalmente, uma possibilidade seria tomar um limite, né, dessa temperatura quando o tempo tende ao infinito. Então, quando o tempo tende ao infinito, se vocês lembrarem, a função de exponencial negativa ela vai a zero. Tá? Então, isso aqui vezes zero, zero, limite é TF, como a gente pode observar nesses gráficos. Tá? Isso aqui, sem fazer gráfico nenhum, a gente já poderia prever. Uma outra opção, tá, é saber que quando a gente atinge o estado estacionário, a temperatura não varia mais com o tempo. Então, a derivada da temperatura com o tempo é igual a zero. Pegamos a equação diferencial original e resolvemos por T equivalente, que nesse caso, novamente, a única forma desse termo ser zero é quando T é igual a TF. Então, para a solução estacionária, é um desses dois procedimentos que vocês vão usar. Para o tempo, tá, tem ainda a gente decidir qual é o tempo necessário para atingir essa temperatura. Isso é uma questão bem importante do ponto de vista prático. Bem, de acordo com a solução,
tá? Até pelo limite que a gente toma, seria o tempo infinito. Tá? Alternativamente, a gente pode isolar o tempo aqui na temperatura acima, ou seja, para me dar o tempo necessário para atingir uma dada temperatura T, e a gente percebe que quando T atingir TF, que é a temperatura estacionária, nós temos logaritmo de zero menos infinito, vezes menos, daria um tempo infinito. Tá? Nós podemos ver por essas curvas que, do ponto de vista prático, após um certo tempo, valores bem próximos aos estacionários são atingidos, tá? Que a gente pode assumir, né, como o estado estacionário. E percebemos também nesses dois exemplos que esse tempo é proporcional a esse parâmetro tal, ou seja, quanto maior o valor dele, ó, mais tempo ele leva para atingir o estado estacionário. Então a gente pode focar a nossa análise simplesmente nessa parte da função aqui, ó, desse parâmetro tal. Então aqui nós temos, tá? Então podemos fazer um gráfico só dessa função aqui, tá? Só analisando essa parte. Essa aqui seria a função, tá? Onde nesse caso em particular a gente pode isolar, né, esse termo aqui. E note que ela vai a zero quando o tempo vai infinito. Tá? Isso é bem fácil de ver aqui. Okay? E a gente pode, então, por exemplo, nesse caso, avaliar essa parte aqui como a variação de temperatura sofrida pelo sistema em relação à variação total esperada. Ou seja, ela varia T menos TF, o máximo que ela pode variar é T0 menos TF. Então, isso vai entre 0 e 1. Então, quando a gente pegar um ponto aqui, por exemplo, quando essa razão aqui é 0,1, que me dá um tempo aqui de aproximadamente 2,3, tá? É o que está marcado aqui, 2,3 vezes a constante tal, esse seria o tempo equivalente, e significa que ele já sofreu 90% da variação possível, tá, de temperatura. Tá? Se a gente continuar com essa análise, a gente pode fazer uma estimativa, né, tomar um critério e decidir quando o sistema atingir o estado estacionário. Um critério bastante usado é assumir que o estado estacionário vai ser atingido quando 99% dessa variação total ocorreu. Nesse caso, seria equivalente a determinar o ponto onde a função vale 0,01. Então, vocês podem substituir aqui na equação, vocês vão encontrar que o valor desse tempo é de 4,6 tal. Tá? Ou seja, o tempo necessário, tá, para atingir o estado estacionário nesse tipo de sistema pode ser tomado para fins práticos igual a 4,6 vezes o tal, onde o tal, nesse caso, né, tem esse formato definido. Vocês vão aplicar essa análise em outros casos, sendo que o tal vai depender variando do problema. Tá? Lá em sistemas de reatores ou tanques de mistura, vocês vão ter lá, por exemplo, volume do sistema, vocês podem ter também envolvidas aqui taxas de reação, taxas de difusão, vazões, razões de diferentes grandezas. Independente do formato desse tal, vocês podem sempre tomar essa medida aqui, ó, como uma boa estimativa para se atingir o estacionário. Tá? Ou seja, 99% da variação da exponencial aqui vai ocorrer quando o tempo for equivalente a 4,6. Então, esse seria o nosso bônus da aula, né, de equações separáveis. Então, aqui a gente viu como resolver essas equações, tá? Vimos exemplo e fizemos uma analisinha extra aí que vocês vão precisar para os exercícios da lista. Tá? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.